Seja bem-vindo ao canal, e hoje iremos fazer a leitura de mais uma obra de Neville Goddard, onde aprendemos a desenvolver o poder de sua mente e do seu eu superior. Mas antes de iniciar, peço que se inscreva no canal, deixe sua curtida e comente se esse livro te ajudou de alguma forma. Isso nos ajuda bastante para continuar a trazer conteúdos incríveis para vocês. Bom estudo! A Lei da Liberdade. Palestra realizada em 13 de março de 1964. Neville Goddard. O assunto desta noite é a Lei da Liberdade. Nesta série estou pedindo a todos que experimentem, testem e depois compartilhem conosco o resultado, que eu por minha vez compartilharei com outros o que vocês provaram por esta nossa lei maravilhosa. Lord Lindsay disse uma vez a um grupo de clérigos: vocês, ministros, estão cometendo um erro. Em seus púlpitos você está defendendo o cristianismo e ninguém quer ouvir seus argumentos. Você deveria estar testemunhando: essa coisa funciona. Então compartilhe com o resto de nós. E então, é isso que eu estou pedindo para você fazer: compartilhe. Eu te digo que funciona. Encontramos o que todo o vasto mundo tem procurado e funciona. Mas você não saberá apenas por ouvir sobre isso. Para ser convencido, você deve testá-lo e prová-lo, e você pode prová-lo. Agora nos voltamos para o grande livro, a Bíblia. Você julga até que ponto você aceita isso, o testemunho de Jesus. Pois repetimos aqui, noite após noite, que é muito importante ouvir o testemunho de Jesus e responder a ele. Então, eu afirmo aqui, citando Blake, que tudo o que você vê, embora pareça fora, está dentro, em sua imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. E eu quero dizer isso literalmente. Este não é apenas um belo pensamento poético devidamente expresso por Blake, ele quis dizer literalmente. E assim a Bíblia faz esta declaração, você vai ler no capítulo 6 do livro de João. É realmente chamado de capítulo da secessão, porque neste capítulo uma afirmação ousada é repetida ao longo do capítulo, e no final eles se separaram. E a declaração que causou isso foi isso: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu te ressuscitarei no último dia. Versículo 44. E então nos dizem que ele fez uma pergunta muito simples: e suponha que você viu o Filho do Homem subindo ao céu. Versículo 63. Não houve resposta, ninguém acreditou nele. E então ele disse: é por isso que eu te disse que ninguém pode vir a mim a menos que lhe seja concedido pelo Pai, ninguém. E então ele disse sobre o evangelista escrevendo a história que ele está agora editorializando. E então ele disse: e Jesus sabia desde o início quem eram aqueles que não acreditavam, e quem era que deveria traí-lo. Versículo 64. Sabia desde o primeiro quem não acreditou e quem deve trair. Agora lemos a história com atenção e ele disse, ele repete novamente: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então nos é dito que neste ponto muitos dos discípulos voltaram para trás, para nunca mais andar com ele, para nunca mais ir com ele. Bem, quem são os discípulos que voltaram atrás? Eles não podiam ir até o fim, eles vinham em parte do caminho, mas não podiam ir até o fim. Agora nenhum homem te julga, pois o drama está acontecendo em nós. Ouvimos o testemunho, ouvimos de uma plataforma ou lemos no livro, ou talvez tenhamos a experiência, mas até que ponto podemos ir até o fim? Dizem-nos que existe uma lei, a lei da colheita idêntica, que não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois como o homem semeia, assim ceifará. Gálatas 6, versículo 7. E então nos é dito, e o Senhor disse, produz a terra vegetação, plantas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto em que haja a sua semente, cada uma segundo a sua espécie. Gênesis 1, versículo 11. Nenhuma variação,
cada um de acordo com seu tipo. Agora, acho que todo o vasto mundo aceitará isso, no mundo vegetal, e eles virão a este mundo animal e o aceitarão, que pombas produzem pombas, homens produzem, homens e mulheres produzem, bem, homens, realmente. E assim, podemos pegar essa lei no mundo natural e ver que ela funciona. Podemos ir além desse limite e levá-lo agora para o mundo mental. Podemos agora realmente realizar um ato mental, um ato imaginal, e observar o funcionamento do mesmo. E então admitir quando vemos o fruto que o ato imaginal foi a semente plantada por nós, e a coisa que agora vemos refletindo é realmente a prole ou o fruto dela. Podemos aceitar. Bem, nós podemos. Eu confio que todos aqui vão aceitar isso. Eu acho que a maioria de vocês vai, é por isso que você está aqui. Mas você pode ir mais longe e dizer nenhum homem, e isso literalmente agora, ninguém pode vir a mim a menos que o Pai que me enviou o atraia, e eu o ressuscitarei no último dia. Você pode ir tão longe. Bem, eles não poderiam ir tão longe. Eles poderiam ir tão longe a ponto de relacionar um evento externo a um ato imaginário interno. Mas eles não podiam acreditar nem por um momento que encontraram um estranho total no mundo, e esse estranho vem para desempenhar um papel em minha vida, que ele não pode vir a menos que meu Pai o atraia, e eu e meu Pai somos um. Eu sou o Pai e o Pai em mim, para que ninguém entre em minha vida e desempenhe qualquer papel em minha vida, exceto o que eu estou atraindo para ele, bom, ruim ou indiferente. Ele simplesmente não pode vir. Bem, o homem ainda não é grande o suficiente para aceitar esse círculo crescente. Não é possível esticá-lo tão longe para abranger todo o vasto mundo, e que tudo o que está acontecendo em sua vida individual, ele é a causa disso. Ele não consegue relacionar esses eventos quando eles são tocados por seres vivos no mundo com qualquer coisa que ele tenha feito interiormente. Ele não pode acreditar em um momento. Mas eu digo, você é o juiz, quer acredite ou não. Pois ele disse, conheço cada um desde o início. Porque ele conhecia todos desde o início. Bem, quem é ele para fazer tudo isso? Não nos é dito, quem conhece os pensamentos de um homem, exceto o espírito do homem que está nele. 1 Coríntios 2, versículo 11. Mas quem é o espírito em você? Eu lhe digo que é Jesus Cristo. Fui crucificado com Cristo, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Leiam no capítulo 2, versículo 20 de Gálatas. Na verdade, fui crucificado com ele não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Assim, o Espírito em mim sabe desde o início se eu acreditei ou não. Ele não pode acreditar em um momento. Mas eu digo, você é o juiz, quer acredite ou não. Enquanto estou sentado aqui esta noite, eu acredito nisso. Até que ponto eu acreditaria nessa lei da liberdade, onde não está acontecendo uma coisa que eu não causei, nem uma coisa no meu mundo? Bem, quem me traiu agora? Eu conheci aquele que iria me trair. Mas ninguém pode me trair a menos que tenha meu segredo, mais ninguém. Você não pode trair um homem a menos que conheça o segredo do homem. E para conhecer o segredo do homem você tem que estar no espírito daquele homem. Então, quem poderia trair um homem além de si mesmo? Então, nenhum homem tira minha vida, eu mesmo a dou, o poder de levantá-la e o poder de entregá-la novamente. Nenhum homem tira minha vida. Então ele conhecia quem iria traí-lo e deveria traí-lo porque ele é ele mesmo. Ele é autotraído. Ele conhece os segredos até o ponto em que tudo está acontecendo em seu mundo, porque ele é a única causa de todas as coisas que encontra, que ele experimenta. Não há outra causa. Ele sabe disso. E assim ele traiu a experiência criativa dentro de si. Ele sabe qual é a causa disso.
Ele encontrou em si mesmo, sua própria imaginação humana maravilhosa é o Espírito de Cristo nele, que realmente é a causa dos fenômenos de sua vida. E agora ele se traiu. Ele a compartilhará com o mundo, mas quem a aceitará? Ele a dirá ao mundo, e assim os próprios homens julgarão até que ponto irão com ela. Mas quando ele chega à afirmação de que nenhum homem pode vir a mim, a menos que o Pai que me enviou o atraia, nós traçamos a linha nisso. Agora deixe-me compartilhar com você o que me foi dado. O cavalheiro está aqui esta noite, e está é a sua história que me foi contada na última terça-feira à noite após a reunião. Ele disse: na semana passada eu estava tendo sérias dificuldades com uma história. Eu estava satisfeito com o diálogo. As cenas estavam todas certas individualmente, mas por algum motivo ou outro eu simplesmente não estava satisfeito com a história. Então, no domingo de manhã, percebendo que a história era o problema e não o meu tratamento da história, fiz isso. Coloquei-me no lugar de Robert Louis Stevenson e imaginei como ele deve ter se sentido depois de ter escrito uma boa história. Então, voltei e coloquei meus próprios sapatos e tentei igualar aquele sentimento que eu imaginava ser o sentimento de Stevenson, pois ele sentiu ter produzido uma boa história. Essa foi a técnica que ele empregou. Ele disse: tudo isso aconteceu enquanto eu estava fazendo minha caminhada matinal. Quando cheguei em casa, comecei a listar ponto por ponto para minha esposa o que eu achava que estava errado com a história. E então, ponto a ponto, como se alguém estivesse atrás de mim e me estimulasse, e de repente a solução para cada ponto veio à minha mente, como se alguém estivesse atrás de mim e pensasse nisso. E a coisa toda veio à minha mente ponto a ponto. Agora ele disse: devo acrescentar que, enquanto eu estava fora, minha esposa imaginou coisas maravilhosas estão acontecendo, coisas maravilhosas estão acontecendo, coisas maravilhosas estão acontecendo. Ele disse: tenho certeza de que sua esposa entenderia isso. Quando um homem está em casa dia após dia, uma mulher tem que usar generalizações radicais. Então ela entenderia isso porque minha esposa e eu passamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, estamos no mesmo lugar. E assim, ele, o escritor, usa sua casa como eu faço com a minha. Então, sem essa confissão, ele disse, cerca de uma hora depois, eu estava no chuveiro, e estava lembrando agradavelmente uma experiência de 6 anos atrás ser, ditado para mim da mesma maneira, a coisa que acabou de acontecer, aquele alguém atrás de mim e ditando a história da última hora. E parece que há 6 anos, ao recordar a história, isso aconteceu da mesma maneira, alguma presença ditou, ou parecia ditar a história. E então, ele me atingiu como uma marreta. Para a história de 6 anos atrás, esse mesmo personagem na história de 6 anos atrás era Ed. Idêntico, até um T, era Ed. E então, se você não estava aqui quando contamos a história de Ed, deixe-me contar agora o personagem que ele concebeu há 6 anos. Ele disse, ele estava levemente insano. Bem, você sabe, Ed foi internado em um manicômio para aqueles que eram levemente insanos. Ele disse, o personagem foi periodicamente pego e liberado pela polícia. Bem, a polícia pegou Ed e quando o asilo não o aceitou de volta, a polícia não o quis, então a polícia o soltou. Ele disse, por razões de enredo, eu manquei o personagem no pé direito, na perna direita, assim como Ed mancou na perna direita. Ele disse, as pessoas da cidade do personagem o trataram da maneira que as pessoas do meu bairro tratam Ed. O personagem morava em uma barraca fora da cidade, Ed vive hoje em uma barraca nas colinas de Hollywood. O personagem usava o tipo de roupa, a mesma roupa que Ed usa. O personagem tinha um fascínio por precipitação atômica. Na verdade, ele perpetrou uma farsa na cidade e quase assustou-os e eles queriam linchá-lo.
Ed tem um fascínio mais em comum por precipitação atômica, e me diz que tem um cachimbo que, quando esfrega com algum outro pedaço de metal, pode causar distúrbios atmosféricos em qualquer parte da Terra. E isso o incomoda, porque ele sente que o mau uso desse cachimbo que ele chama de agulha espacial é a causa da agitação em partes do mundo, como o CIPRES, por exemplo. Então ele teve que se conter. Ele atualmente enterrou este cachimbo no deserto, que, disse o escritor, talvez seja mais seguro do que onde ele geralmente o guarda, debaixo da minha casa. E assim, o mesmo interesse intenso. Agora, ele disse, eu não contei essa história para minha esposa imediatamente, eu queria testá-la, então comecei a contar a ela e a descrever a história de um personagem. E eu omiti propositalmente a claudicação da perna direita, porque se eu tivesse dito isso ela teria pensado imediatamente em Ed. Então eu não mencionei essa caracterização. Então, omiti completamente do meu vocabulário o uso das palavras indesejado e rejeitado que, aliás, ao descrever esse personagem, ele se sentiu indesejado e rejeitado. Mas, apesar dessas omissões, ela me disse, você está falando sobre Ed personagem, e não ver aquele personagem, que estou falando apenas de um personagem que ela conhece é o Ed. Então eu realmente assinei esta carta preocupado, pelo simples motivo de ter escrito toda a minha vida eu criei alguns personagens que não tenho pressa de conhecer pessoalmente. Então todo mundo já fez isso. Então ele continua. Então eu rapidamente virei para o seu livro A Lei e a Promessa, e reli o capítulo sobre não a ficção. E agora, disse ele, com isso fora do meu peito, devo dizer algo bom em favor de um Deus externo e velas, pois em meu estado de espírito atual acho que realmente tal coisa, um Deus externo, será mais reconfortante do que ser o Deus criando todas essas coisas, que estão chegando ao meu mundo quando reflito sobre os personagens, como escritor, conceberam e projetaram na tela, personagens que eu realmente não quero conhecer com pressa, não em carne e osso. Então ele disse, espero que você guarde esta carta em um lugar seguro, porque se eu quiser uma prova de insanidade, eu a teria. Você o guarda em um lugar seguro, e no dia que eu precisar dele para provar minha própria sanidade, bem, aí está a prova. Pois aqui, este cavalheiro foi até o fim. E está disposto agora a partir de sua confissão nesta carta a admitir que o personagem Ed, que aparentemente veio por acaso após uma grande tempestade, que todos os carros da vizinhança eram lavados, e Ed não tinha trabalho naquele dia, e subindo o morro com o polegar, possivelmente até onde ele mora em sua barraca, esse cavalheiro muito gentilmente lhe deu uma carona, e a amizade começou ali. Porque fora dessa amizade que ele disse ser o mesmo sentimento intenso que ele sentia por Ed, que ele tinha por seu personagem e ele sempre teve pelo personagem, eles não têm ponto de encontro social. Eles não viajam no mesmo círculo social, círculo intelectual, círculo financeiro, mas havia um sentimento mais próximo, tenho certeza, em relação a esse Ed, do que ele tem em relação a talvez 9/10 daqueles que se movem em seu círculo. E ele criou Ed. Então eu digo, que todo mundo, você pode não reconhecer o personagem. Talvez você não seja um escritor e tenha escrito ao ponto de se lembrar de um personagem real que você criou do nada, e o produziu, e viu a produção você mesmo, e levou os outros a ver o personagem. Mas ele se lembrou. E então ele se deparou com o personagem de carne e osso que concebeu 6 anos antes. Assim, o capítulo 6 do livro de João, ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai que me enviou o atraia, e no último dia eu levantarei. Eu o ressuscitarei no último dia. Então eu disse a este cavalheiro exatamente como ele vai criá-lo. O dia chegará, e o último dia não significa o último dia de 24 horas. Significa o último dia da jornada do berço ao túmulo, quando é sua última vez,
e você não está mais na roda da recorrência. E quando essa última fase chegar a um indivíduo, ele terá essa experiência. Quando ele menos espera, ninguém nunca lhe contou sobre isso, e talvez quando eu lhe disser agora você esqueça e as escrituras esqueçam. Então quando isso acontecer será uma surpresa muito maravilhosa e agradável, porque você não tem memória de que ouviu de meus lábios. Mas enquanto você não sabe sobre isso, você nunca leu sobre isso, ninguém lhe contou sobre isso, e uma noite, ou chega de dia, no meu caso, sempre parecia vir nas primeiras horas da manhã, e então você será subitamente torcido por dentro de si mesmo, como um saca-rolhas, e atravessará seu crânio. E você estará vestido com o corpo mais glorioso de fogo e ar. É tão luminoso. Você não precisa de estrelas, nem sol, nem lua para iluminar seu caminho. E um coro celestial chamará seu nome, seja qual for o seu nome, e eles pronunciarão o nome e dirão: Ele ressuscitou. Não ele ressuscitou, mas o nome, digamos que seu nome é João, João ressuscitou. João ressuscitou, eles vão repeti-lo, e então este coro cantará, o mais glorioso coro celestial cantará seu louvor porque você ressuscitou. E então você encontrará um mar de infinita imperfeição, imperfeição humana. O cego, o coxo, o murcho, tudo o que você concebeu, tudo tomando forma humana, e eles estão esperando por você, seu Redentor, para redimi-los. E à medida que você desliza, parece deslizar, todos serão transformados na imagem da perfeição. Você não levanta um dedo para fazê-lo. Os cegos tornam-se os de visão perfeita, os surdos ouvem, os mancos, os murchos, todos deixam de ser o que eram quando você passa. E quando você chegar ao fim e o último estiver terminado, e todos estiverem perfeitos, então o mesmo coro celestial exultará e ressoará: Está consumado, o último clamor na cruz. E então você, por assuntos inacabados, volta aqui para completá-lo, para contá-lo, talvez para deixá-lo de forma mais permanente, na forma de uma imagem ou uma história. Mas você vai contar de uma forma mais permanente do que você mesmo experimentou naquele momento, pois isso é para sempre no que diz respeito a você. Mas você o contará para o benefício dos outros, e gritar por assim dizer: volte aqui para completar os poucos anos restantes, pois seu fim está próximo. Todo mundo tinha que ser criado para que você criasse. Todos tiveram que ser transformados em perfeição para se conformar a você quando você foi elevado. Naquele exato momento você era perfeito, e assim, ao passar por você, você os moldou em harmonia com a perfeição que brotava dentro de você. E você faz isso sem esforço, sem pensar, você está acima da mente conceitual. Você não está preocupado com essas pessoas, você simplesmente anda sabendo no fundo de sua alma que tudo é perfeito, e todos são remodelados e moldados em harmonia, com essa perfeição que brota dentro de você. Então lhe é dito: se for levantado da terra, levantarei todos os homens. Vou moldá-los e transformá-los. E assim nenhum homem veio a não ser que eu o chamei. Então, se eu ligar para Ed mancando, e então a memória me serviu bem, estou tomando um banho e de repente estou lembrando agradavelmente uma história de 6 anos atrás, e enquanto eu me lembro dela e me debruço sobre ela, de repente me ocorre, pois tenho andado por aí nestes últimos 2 anos na companhia de um que eu mesmo criei, e não o reconheci. Aqui está um homem em meu próprio mundo, e há 2 anos ele está em minha vida, e é íntimo do meu mundo, mas eu não reconheci minha própria criação. Pois é isso que o mundo faz o dia todo. Desenha apenas a sua própria, mas não reconhece a sua própria criação. Ninguém vem a mim a não ser que eu o atraia, pois meu Pai e eu somos um. Então ele não pode vir a menos que meu Pai o atraia. Ele não pode vir a menos que eu o atraia, pois eu e meu Pai somos um. E assim, estou atraindo cada ser para o meu mundo, bom, ruim ou indiferente. Então,
Quando eu acho que ele está errado e ele cruza meu caminho de manhã, tarde e noite, ele não presta. Você não pode confiar nele. Onde no meu mundo posso voltar para aquele momento de desconfiança em mim, quando eu realmente não podia confiar em mim mesmo? Eu não podia. Eu estava com medo do meu próprio comportamento se tivesse uma oportunidade. Se eu achasse que poderia me safar, eu poderia. Não preciso ser um autor para sentar e escrever a história, eu poderia encenar a história. Eu poderia andar por uma loja e se ninguém realmente estivesse de olho em mim, e eu achasse que não, eu poderia contemplar com prazer um ato que se flagrado seria bastante constrangedor para aqueles que me amam. Eu poderia. Se no passado eu já contemplei isso, alguém vai cruzar meu caminho e vir direto para o meu mundo, e vai desempenhar esse papel bem no meu mundo. Eu posso condená-lo por isso, mas ao condená-lo estou me condenando. Eu contei a história aqui uma vez há muitos anos. Era uma história muito íntima e eu a contei certamente não para encher nenhum ego aqui, mas para encorajar cada pessoa neste mundo a perdoar cada ser neste mundo. Porque você é a causa do comportamento de todos que está observando neste mundo. E contei-o da maneira mais íntima, porque me atingiu com força. E fui severamente criticado pelo público por isso, e criticado no mês seguinte pela esposa do senhor que me trouxe a esta cidade para dar uma série de palestras. Ela disse: Neville, achei isso muito, muito impróprio, e muitos o criticaram por isso. Eles me escreveram cartas e não posso falar das muitas cartas que recebi que são muito, muito críticas ao que você disse da plataforma. Eu disse: eu não disse isso com nenhum propósito além de mostrar a todos que eles são a causa do mau comportamento dos outros que eles condenam. Eles são a causa disso. E assim, tentei explicar a ela que não era a condenação da pessoa. Eu estava me colocando, eu era a causa de sua prisão, a causa de suas ações. E esta é a história. Fui casado, separada por 15 anos, sem divórcio e sem separação final, sem separação legal, mas separados. Eu me casei aos 18 anos, meu pai aos 19, me separei aos 20, e nos 15 anos seguintes vivemos nossas vidas separadas, e só nos vimos quando ela me arrastou para o tribunal, por falta de pagamento de pensão alimentícia. Foi a única vez que nos vimos. Eu sempre saía da quadra com uma redução, sempre, uma atrás da outra. Então, 7 vezes perante o juiz e 7 vezes caiu, desta forma. Então, finalmente, ela sabia, é melhor não levá-lo mais, não há mais nada para conseguir. Ela não vai conseguir nada da próxima vez. E então essa foi a foto. Então eu contei essa história e todas essas coisas estão acontecendo. E um dia, eu sabia que queria me casar com um certo partido, que agora é a mãe da minha filha. Mas eu tinha toda essa vida pessoal emaranhada, não separado legalmente. Você não pode se divorciar na cidade de Nova York a não ser por um motivo, a lei mais arcaica do mundo, portanto. Nada além de conluio acontece nos tribunais de divórcio na cidade de Nova York. Pois a coisa toda é imposta ao homem por causa dessa lei arcaica. No entanto, eu queria o meu divórcio. E então ela foi informada por um amigo íntimo muito próximo que eu queria o divórcio e realmente deixar a cidade, sair da cidade. Mas meu amigo não queria que eu me divorciasse e me casasse com a garota com quem acabei me casando. Então pensei, tudo bem, agora vou aplicar essa lei e dormir como se estivesse casado e feliz com a garota que agora leva meu nome. E no final de uma semana, minha parceira de dança, que eu achava que era quem realmente lhe dissera para voar, e ela era, veio até mim e me disse que me via como um irmão, apenas um irmão. Ela nunca poderia se casar comigo, porque não era esse sentimento em relação a mim. Bem, isso me deixou muito feliz. E então, o outro se foi agora, para nunca mais ser encontrado para que o mundo pensasse.
Mas eu ainda dormia na suposição de que eu era casado e feliz. Uma manhã o telefone tocou, eu atendi o telefone. É o tribunal chamando. Este é o prédio federal. Eu disse sim. Você é Neville Goddard? Sim. Você é o orador público que atende pelo nome de Neville? Eu disse sim. Bem, agora, é melhor você estar no tribunal na próxima terça-feira de manhã às 10. Bem, eu estava com muito sono para perguntar por quê. E assim, na próxima terça-feira de manhã, pouco antes das 10, aqui, o telefone toca novamente. Você é Neville Goddard? Eu disse sim. Por que você não está no tribunal? Nós não ligamos para você na terça-feira passada para dizer para você estar no tribunal hoje. Eu disse, por que eu deveria estar no tribunal? O que há de errado em eu estar no tribunal? Não fui intimado. Então disse esta festa sobre o fio, você é um personagem público e os repórteres estão sempre no tribunal, e adoram colocar a história nos jornais, e nos jornais hoje. Mas eu disse, o que há de errado? Eles disseram, sua esposa está sendo julgada, então se você vier e talvez possa lançar alguma luz sobre isso. Então desci, entrei no tribunal bem a tempo de vê-los trazê-la para o banco dos réus, por assim dizer. 3 juízes entraram, tomaram suas posições, e então alguém sussurrou para um juiz, e então a voz disse, o senhor Goddard está no tribunal. Eu disse, estou aqui. Você tomaria a posição. Prestei juramento, estou sob juramento. Talvez você possa nos ajudar, jogar um pouco de luz aqui. E assim eu tomei a posição. Perguntaram-me se tínhamos a mesma fé religiosa. Eu disse, não, ela nasceu católica, eu nasci protestante. Mas isso não é problema, ela não é católica praticante e eu não sou protestante praticante. Então não há nenhum problema lá. E então ele disse, bem, então, você poderia lançar alguma luz. Eu disse, primeiro de tudo, ela é 8 anos mais velha que eu, e você sabe minha idade, portanto, você deve saber a idade dela. Ela está, sem dúvida, passando por algum distúrbio emocional e, portanto, quando uma mulher está passando por tais estados, bem, ela pode fazer qualquer coisa irracional. Do que ela agora é acusada, tenho certeza de que ela nunca fez isso antes. Mesmo que você tenha evidências para apoiá-lo, ainda acho que ela nunca fez isso antes. Juro que ela nunca mais fará isso. Peço-lhe pelo bem do meu filho, que mora comigo, que se você tem que sentenciá-la, portanto, a lei diz para sentenciá-la, mas então seja misericordioso e suspenda isso. Ele disse, eu nunca ouvi um pedido neste meu tribunal semelhante ao que em todos os meus anos no tribunal, de um homem que não tem nada a ganhar com este pedido misericordioso dele. Quando ele realmente quer o divórcio. Por que temos todas essas provas antes de nós tiradas de sua esposa, quando ela estava na prisão na semana passada esperando por este dia de julgamento? Ele disse, vou agir de acordo com sua recomendação, Sr. Goddard. Agora eu o sentencio a 6 meses e a suspendo. Nunca mais venha antes de mim. Mary me encontrou no saguão. Ela disse, isso foi uma coisa muito decente para você fazer, Neville. Dê-me os papéis. Eu disse, eu não tenho nenhum papel comigo, venha para casa e eu vou dar a você. Subimos juntos. Pela primeira vez em muitos e muitos anos estávamos mais próximos do que ver o juiz e o banco. Fomos juntos até meu hotel e dei a ela os papéis que não conseguia entregar havia meses incontáveis. Dei-lhe os papéis e consegui o meu divórcio sem contestação. Então eu contei essa história para dizer que eu a levei a fazer o que ela fez. Se eu não tivesse assumido que era livre para me casar com a garota que agora leva meu nome, ela nunca teria feito isso. E assim,
Ela entra em uma loja e pela primeira vez na vida ela pega algo que ela não pagou, e alguém viu. E assim, foi uma coisa boba, mas, no entanto, ela fez isso. E foi isso que a trouxe para a cidade para que eu pudesse encontrá-la. E ela foi movida a pedir-me para lhe dar os papéis porque eu implorei por ela. E assim tendo feito tudo isso, quem realmente era o culpado? Eu era o culpado. Ela veio direto ao meu mundo para desempenhar um certo papel, para me conceder minha liberdade. Estou falando da lei da liberdade. E então, ela deveria ser condenada por atos quando eu, o autor invisível, escrevi para ela. Eu não escrevi sentado e escrevendo o papel para ela, mas determinei o comportamento dessa parte, que ela tinha que fazer alguma coisa para derretê-la para tirar os papéis de mim. E assim, contei só para mostrar que não condena ninguém. Você e somente você é o autor das coisas que acontecem em sua vida. E portanto, você condenaria um homem, e este cavalheiro escreve em seu roteiro mancar na perna direita. Aí vem um homem mancando na perna direita. Ele escreve tudo em um personagem imaginário, e ele não é nada imaginário. Você não pode distinguir entre o que o mundo chama de imaginário e realidade. Você não pode, isso é tudo um. E assim, as pessoas não podiam ir além de um certo limite, e então você poderia dizer, bem, eu vou assumir que eu sou o que eu quero ser, e as coisas acontecem no meu mundo assim. Mas não me diga agora que eu realmente a criei nessa parte. Eu fiz. E assim, muitos partiram para nunca mais andar com ele, nunca, e assim, ele se volta agora para os 12 restantes. Ele disse, você iria também. Pedro respondeu, para quem iremos? Você tem as palavras da vida eterna, e nós cremos e conhecemos que tu és o Santo de Deus. João 6, versículo 68. Bem, para quem Pedro está falando? Ele não está falando com outro. Quem quer que seja o personagem escrito neste drama, como Pedro chegou a essa posição dentro de si mesmo. É a coisa mais difícil do mundo de aceitar. Pois, esta é a causa da secessão. Eles se separaram naquele momento porque não aceitam o fato de que eles são realmente a causa dessas coisas que estão vivendo e se movendo em seu mundo. Alguns aleijados, alguns limitados, alguns mutilados, e eles são a causa disso. Eles não vão aceitar. Ele disse tudo bem. Eles o deixaram, para nunca mais andar com ele. E então Pedro disse, bem, para quem ir? Você tem as palavras da vida eterna. Isso é verdade, e agora a quem eu recorreria? Pois você sabe que cremos e sabemos que você é o Santo de Deus. Sabe o que? Volte agora para Mateus e você verá a resposta. Quem as pessoas dizem que eu sou? Alguns dizem João Batista, alguns dizem que Elias voltou, alguns dizem que Jeremias, e alguns dizem que um profeta da antiguidade. Ele não responde a isso. Ele faz outra pergunta, mas quem você diz que eu sou? E Pedro se torna o porta-voz. Ele respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, bem-aventurado você, Simão Bar-Jona. Pois não foi carne e sangue que vos disse isso, mas meu Pai que está nos céus, revelou. Mateus 16, versículo 13. Bem, quem é o Pai no céu? Ele disse, eu sou o Pai. Quando você me vê, você vê o Pai. Bem, quem senão o Espírito no homem revelou o que Cristo realmente é? Nenhum profeta voltou, nenhuma reencarnação, mas o homem tem Cristo dentro dele. E ele está despertando cada vez mais e mais. Então o cavalheiro que escreveu a história sobre Ed disse, sabe, até agora eu realmente queria acordar e tentei acordar. Mas agora estou tentando desesperadamente dormir de novo. Em outras palavras, ele não quer, mas ele realmente não quer dizer isso. Ele não quer que o que ele acabou de descobrir,
essa enorme responsabilidade, seja responsável pelos personagens que ele criou. E todos eles estão andando na Terra, e um após o outro entrará em seu círculo e se tornará um íntimo. E um que ele realmente gosta muito, um que ele criou e o dotou com todas essas coisas estranhas, um desequilíbrio mental peculiar, e uma manca na perna direita, e indesejado pela sociedade, e desprezado pela vizinhança, colocado ele em uma tenda e o baniu da sociedade, e o tornou indesejado e sujo, e bem, repulsivo de muitas maneiras. Todas essas coisas ele faz pelo personagem e depois se apaixona pelo personagem. Então você pode ver as palavras: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Lucas 23, versículo 34. Eles estão interpretando todos esses papéis porque homens e mulheres imaginativos estão escrevendo dramas. E o mundo está sempre caindo sob o feitiço de homens e mulheres imaginativos. Não importa o que o mundo lhe diga, eles estão sempre caindo no feitiço daqueles que estão escrevendo intensamente com emoção. Então hoje você tenta. Espero, mas o julgamento é seu, não me diga, mas espero que você possa ir até o fim. E não conte a ninguém se você for até o fim, porque o Espírito em você sabe se você pode realmente ir até o fim, ou se você voltará esta noite e tomará apenas uma parte dele. Mas mesmo uma pequena porção dela, tome-a. Portanto, há uma lei, a lei da colheita idêntica. Como o homem semeia, ele colherá. Independentemente do que parece ser realmente, você vai colher. E você descobrirá que no final tudo está simplesmente dando testemunho ao homem, do que o homem está fazendo. Como disse Blake, fui à charneca e à selva, aos espinhos e cados do deserto, e eles me contaram como foram enganados, expulsos e compelidos a serem castos. E você não acreditaria nem por um momento que Blake está nos dizendo que as supressões prejudiciais, dos impulsos naturais normais do corpo animal que usamos, são a causa dos espinhos e dos cados do lixo. A sociedade reprimiu todos os impulsos naturais normais do corpo animal humano, pois estes são corpos de animais que usamos, e, ao colocar um grampo nos impulsos naturais, surgem os espinhos e cados do lixo. E que botânico vai acreditar nisso? Ele não acredita nem por um segundo e pensa que vai matá-los com algum inseticida ou algum outro tipo de coisa, e sai e queima as coisas. Todos eles voltarão, desde que o homem ande pela terra que possa impor essas restrições ao crescimento de corpos saudáveis, e nós os chamamos de leis morais. Não há nada neste mundo além do homem, porque Deus é a única realidade, e Deus é homem, e o homem é Deus. Assim, o homem é toda imaginação, e Deus é homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, e esse é o próprio Deus. Blake. Anotações para Berkeley Laocoon. Então eu lhe digo, seja você um escritor como este sujeito escreve, e sem dúvida, escreve notavelmente bem para ganhar o tipo de dinheiro que ele ganha com sua própria confissão. E assim, ele escreve, e felizmente ele pode localizá-lo. Mas ele viveu com isso por 2 anos antes de perceber que era sua própria criação. Mas agora o que ele fez para corrigir esse problema da história, sendo um escritor, ele pegou um grande escritor imaginativo, qualquer um que pudesse escrever Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Tudo bem, você certamente tem um ideal nisso quando você pega Robert Louis Stevenson, e você pode colocá-lo nos pés, os sapatos desse escritor imaginativo, e logo atrás dele alguém que é Stevenson. Ele pegou por um humor. Você pode dizer pelo humor que você veste quem você vai encontrar neste mundo. Você usa humores e eles vêm. E ele pegou o clima. Ele se perguntou como seria o clima. Como seria? Perguntando a quem? Ele está perguntando o que Stevenson se sentiria, como ele se sentiria, depois de terminar o que ele considerava um bom roteiro, uma boa história. E tendo pegado aquele clima, então ele disse,
Eu voltei ao meu lugar, e então tentei combinar meus próprios sentimentos com o que imaginei que Stevenson deveria ter sentido. E assim, quando ele os acasalou, e quando dois concordam em tocar qualquer coisa nesta terra, será estabelecido para eles neste mundo se dois concordarem. Mas ele ligou para aquele com quem ele queria concordar em humores, e então, como se alguém estivesse atrás dele, e ditasse a solução de cada ponto enquanto ele levantava o ponto, todos eles vieram à sua mente. Não haveria problema para este homem, um escritor, se sentar e rebater depois que tudo estivesse resolvido em sua mente. Em seguida, tomando seu banho e se sentindo muito feliz com o que aconteceu, ele recordou muito agradavelmente uma experiência de 6 anos atrás. E enquanto ele está contemplando isso, como uma marreta na cabeça, quem teria pensado que ele estava andando com sua própria criação há 2 anos, e não o reconheceu? E ele não queria jogar isso em sua esposa. Ele pensou, vou testá-la primeiro antes de colocá-lo nela. E assim, ele descreveu a personagem, deixando de fora coisas muito pertinentes como mancar na perna direita, e o uso das duas palavras, indesejada, rejeitada, e deixando de fora coisas que lhe dariam a dica. Ela ainda identificaria a personagem. Era Ed. E assim, essa história você pode levar a sério. Esta noite, como seria? Se você quer dinheiro, bem, faça você mesmo alguém que tenha muito dinheiro. Qual seria a sensação para ele, se ele realmente quer dinheiro? Porque muitos o têm sem pensar em dinheiro, mas se alguém realmente quer dinheiro, como seria depois que ele realmente passasse? E então você tenta combinar seu sentimento com o que você imaginou que ele deve ter sentido quando cometeu o que considerou o grande assassinato. Combine o sentimento, e então apenas combine e veja o que acontece. Apenas tente. O que estamos fazendo aqui? Estamos experimentando, porque esse é o maior problema do mundo. Como disse Fawcett, o segredo da imaginação é o maior de todos os problemas, cuja solução todos devem aspirar. Em primeiro lugar, o poder infinito está nele, se você o desvendar, sabedoria infinita e deleite infinito. Então, se ele contém tudo isso e podemos desvendar o problema, por que não tentar? Então, estamos pedindo a todos que experimentem e depois compartilhem conosco que eu, por sua vez, compartilharei como fiz esta noite com a carta deste cavalheiro. Mais uma vez, repito, espero que ele continue e compartilhe comigo que eu, por sua vez, possa compartilhar com você essas facetas perfeitamente encantadoras deste grande diamante. Pois se ele pudesse colocar seus pés imaginários em sapatos imaginários e sentir o que o grande Stevenson deve ter sentido, quando ficou satisfeito com a história, então tire os sapatos e calce seus próprios sapatos, tudo em imaginação, pois ele está fazendo sua caminhada matinal quando tudo isso está passando por sua mente. E as pessoas que passam verão um homem passando e possivelmente o ignorarão, nem pensarão 2 vezes, ou poderão se perguntar o que está em sua mente. Mas ninguém além do espírito daquele homem saberia. Quem saberia por um momento que Stevenson estava passando? Mas enquanto ele estava usando os sapatos de Stevenson, Stevenson estava lá, a ponto de você ser sensível. Você não veria o homem que estava lá, que sua esposa veria. Você veria Stevenson. Você realmente faria, porque todas as coisas por uma lei divina, no ser umas das outras se misturam. E assim, eles não estão fora no espaço ou fora no tempo, eles estão apenas tão longe quanto você permite que eles estejam. E seus humores podem chamá-los, qualquer ser neste mundo. Você pode ligar para qualquer um que se foi por séculos incontáveis, ligue para ele sentindo que você é ele. Coloque-se no lugar dele e ligue para ele. Então, se você tiver um problema, compartilhe o problema. Você terá a mesma sensação de que alguém está atrás de você e o orientando para que ponto a ponto a solução seja dada a você, ela se acumule na cabeça.
Se você acredita que Blake, que morreu em 1827, poderia realmente resolver um certo problema para você, sinta a presença de Blake. Por que eles não são expulsos, como o mundo pensaria, digamos, no tempo de 1827? Ele certamente não está em nenhum pequeno túmulo na Inglaterra, ninguém está lá. E assim, eles estão tão longe quanto você os deixa estar. Então ele voltou e leu o capítulo sobre não a ficção, e descobriu que ele, o escritor, e muito bem-humorado quando disse em sua carta, tendo escrito toda a minha vida eu criei esses personagens, asseguro-lhe que não estou com pressa em encontrá-los em carne e osso. Mas não importa, chegará o dia em que você sairá por um movimento espiral quando menos esperar, e sem esforço caminhará e redimirá cada um deles. Cada um que nos foi dado para a peça aqui, porque eles são criados intencionalmente ou não. E assim, peço-lhe que se junte a mim, coloque-o à prova, e não demore com suas cartas, traga-as para mim o máximo que puder para que eu possa encorajar outros a experimentá-lo também. Quando você for para casa, leia este capítulo, o capítulo 6 do livro de João. É realmente o capítulo da secessão, todos partiram, para nunca mais andar com ele, e apenas alguns permaneceram. E ele se virou, e eles disseram, para onde iríamos? Você tem as palavras da vida eterna. Nós cremos em você sabemos, não veio da noite para o dia, nós sabemos que você é o Santo de Deus. Mas o Santo de Deus é o próprio Deus, você sabe disso. Mas você não está falando com um homem, você encontrou uma presença criativa dentro de você. E embora o mundo tente fazer você sentir que a presença criativa é um poder, fale dela como isso, não a personalize. Ah, sim, você o faz. É você mesmo que você encontrou. Você não é uma pessoa. Então, se Cristo está em você como poder criativo em você, você está fazendo isso e você é uma pessoa, portanto, Cristo é uma pessoa. Então ele disse: o seu Cristo é uma pessoa. Ele sempre fala sobre Cristo como um poder criativo. Ele não é apenas uma pessoa, ele é a única pessoa. Ele é o homem celestial, você está encontrando em si mesmo aquele homem celestial, o homem que não pode morrer, o imortal você. Agora, quando você encontrá-lo, não o deixe ir. Deixe todo o resto ir, mas não o deixe ir. Então, quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz: eu sei em quem tenho crido, não o que, em quem, e ele está falando agora de Cristo. E no entanto, ele define Cristo como o poder e a sabedoria de Deus. Tendo-o definido como poder e sabedoria, ele o personifica, o personaliza. Porque é ele mesmo, foi o que ele encontrou. Ele encontrou em si mesmo. Você nunca vai encontrá-lo do lado de fora. Ele é o homem celestial, você está encontrando em si mesmo aquele homem celestial, o homem que não pode morrer, o imortal você. Agora, quando você encontrá-lo, não o deixe ir, deixe todo o resto ir, mas não o deixe ir. E então, até que ponto esta noite você pode ir com o testemunho de Cristo Jesus? Você pode sair e dizer que nenhum homem, nenhuma mulher, homem ou mulher, pode vir a mim a menos que meu Pai que me enviou o atraia. E eu vou levantá-lo no último dia, deixe essa sessão em paz, isso vai acontecer de qualquer maneira. Mas até que ponto você pode aceitar esse testamento de que ninguém pode vir a mim a menos que meu Pai que me enviou o atraia? E eu e meu Pai somos um porque estou em meu Pai e meu Pai está em mim, posso ir tão longe. E então vá com tudo, para que nenhum ser neste mundo possa cruzar meu caminho que eu não chamei. Aqueles que vêm mais intimamente ao meu círculo, são realmente coisas sobre as quais tenho me debruçado. Você começa a se debruçar sobre os chamados tiranos do mundo, e formando em sua mente, você descobrirá que ele realmente não mora na Rússia, ele mora bem ao lado, entra direto. E então você se pergunta como se livrar dele.
Você está criando em sua mente uma certa coisa, e ela vem direto para o seu mundo. Você os desenha como os desenha de um painel. Agora vamos entrar no silêncio.